As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, nesse dia 8 de junho de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, o nosso debate para você poder interagir com a gente, para você participar efetivamente aqui do nosso debate. Melodia disponibilizando aí o nosso site, o site melodia.com.br. Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97. Seguindo a Melodia aí no Twitter, no @Rádio Melodia. Pelo WhatsApp também você participa com a gente com mensagem de texto aí no 99907-0097. Bom? 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa hoje perguntando: para que serve o casamento, hein? Pois é, e a sua participação muito importante aqui na nossa pesquisa. Pode e deve externar sua opinião, talvez você tenha alguma dúvida, talvez tenha alguma experiência com relação a esse tema, então participe com a gente, tá bom? Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir aqui este assunto duas damas, a doutora Sueli Barreto da Comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca e a doutora Rosane Alverney da Advec da Taquara em Jacarepaguá, o pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e o pastor Anderson Maciel da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Bendito Deus, em tua presença gloriosa, nos encontramos reunidos nesta manhã. Queremos te louvar, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai querido, e hoje esse assunto, Senhor, que certamente vai chamar a atenção de muitas pessoas e que vai trazer orientação, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha nos usar para a glória do Teu nome. Eterno Deus, eu quero pedir a Tua bênção também em favor do pastor Eliel do Carmo na condução deste debate. Quero pedir a Tua bênção em favor do irmão Francisco Silva, família e funcionários. Pai querido, Pai santo, também quero pedir a Tua bênção em favor de cada ouvinte, Senhor. E nós que estamos aqui, Senhor, que venhamos ser instrumentos usados por Ti para a glória do Senhor e para a edificação de vidas. Pai santo, Pai eterno, glorifica o Teu nome através de nossas vidas nesta manhã. É a oração que faço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então tratar deste assunto. Para que serve o casamento, hein? Esses últimos anos temos visto uma deterioração no sentido e no pensamento do conceito disso, do casamento. Já discutimos aqui por várias vezes a importância do casamento em todos os aspectos, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto moral e ético, como no aspecto pessoal também. Mas parece que se perdeu com o tempo o conceito de fato de casamento. Os resultados desses últimos anos têm alarmado e preocupado tantas pessoas. A deterioração do Instituto Casamento, onde para se casar gasta muito mais tempo do que para se separar. Para que serve o casamento então, hein? Vamos para a discussão? Vamos para o nosso debate? Há 55... Vamos lá, vamos começar aqui. Minha queridíssima doutora Sueli Barreto, bom demais tê-la aqui, bom dia. Bom dia, e agora em julho fazer 56. Olha, né? Aí que beleza, viu? Tempo corre, tempo corre. Olha, eu fiquei pensando sobre essa frase, né, que é o nosso debate de hoje, como sempre, brilhante, e eu fiquei imaginando, eu digo, a primeira coisa que eu posso ver
é que nós temos que o casamento serve para que nós sejamos obedientes à Bíblia. Primeiro Deus falou, não é bom que que o homem esteja só, né? Pegou a Eva, foi o primeiro clone feminino tirado de um macho. A ciência já está preocupada com isso, porque ainda não conseguiram fazer isso, né? Porque eu pensava assim, por que o homem tem o cromossomo X e Y, né? E a mulher XX? Porque Deus tirou um dos cromossomos X dele e conseguiu fazer a mulher. Então isso para mim é uma coisa fantástica. Deus também falou que, além de não ser bom que o homem ficasse só, que os dois se tornassem uma só carne, né? Que eles formassem uma família frutificando, tendo filhos. Claro que naquela época tinha que ter um montão de filhos, né? 2 só, não. Eu hoje estava comentando aqui das minhas netas, né? Que estão partindo para o 3º e para o 2º, e a gente já fica assim meio assustada com esse mundo do jeito que está. Mas Deus é bom em todas as coisas. E aí você vai seguindo, lendo e tentando entender o que a Bíblia diz e ver que isso é um mandamento de Deus, né? O casamento, o divórcio, ele odeia. Então parece que o mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos fazendo tudo ao contrário. Primeiro, camarada, namorar é dormir cada um numa casa. Depois o camarada fica noivo, aí vai morar junto. Depois que a mulher engravida, aí ele vai ver se casa. A coisa está assim aí fora. Eu não sei se vocês sabem, mas é o que eu tenho visto, né? Então, aí eu me pergunto, a minha pergunta não é para que serve o casamento, eu me pergunto para que serve a Bíblia na vida de um cristão. Se ele não segue essas determinações que estão escritas aqui. Você vê, eu estou com 75 anos, né? Vou fazer agora, eu já aumento logo, que é para chegar logo perto, né? Olha então, que é dia 7 de outubro, hein? Aí eu fico imaginando 3 gerações com a minha, 4 gerações que se passaram. Vocês imaginam como é que está a minha cabeça vendo essas coisas? Quer dizer, vocês que são mais novos já estão horrorizados com os que estão vendo, imagina eu. Né? Eu fico numa tensão constante quando eu leio essas notícias, quando eu escuto essas notícias, né? Outro dia eu fiquei tão envergonhada ao ler que lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, se não me engano, sei lá onde, um país desse aí, colocou o Brasil como a maior corrupção do mundo. Essa que aconteceu no Brasil. Cara, antigamente era R$5 por guarda, né? Que às vezes as pessoas faziam isso, era R$50. Não, agora só fala-se milhões, bilhões, né? E por aí nós vamos. Então, o casamento, ele serve para tudo, menos para te dar felicidade. Tá? Eu já estou falando aqui que se alguém já está com essa na mão, já sabe que eu vou entrar de sola. Não, estou brincando, não vou entrar de sola não, cada um tem sua ideia. Mas não serve para dar felicidade, por quê? Porque a felicidade tem que estar em mim, antes do casamento, na hora do casamento, depois do casamento. E nós falamos aqui na semana passada sobre isso, que o maior problema de se esperar a felicidade no casamento é a expectativa. Criou expectativa, se tornou infeliz. Ah, porque depois que eu casar eu vou ser feliz, eu estou com o homem da minha vida, ele é minha paixão, agora eu estou vendo o Dia dos Namorados, aí todo mundo colocando, né? Quero ser seu par, que lindo, mas no dia do morto ninguém pega um defunto, né, para tirar fotografia. Então isso me deixa assim meio atrapalhada. Casamento serve, a minha primeira postura, para que nós cumpramos os desígnios de Deus. Tá aí. Pastor Anderson Maciel, meu irmão, que alegria também tê-lo aqui nesta manhã, para a gente estar discutindo este assunto. Bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Eliel, bom dia a todos presentes aqui conosco em mais esse debate. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Melodia. É um tema extremamente relevante, ao qual a gente consegue perceber como a gente está fugindo do plano original de Deus. E fico me questionando, como pode 2 pessoas chatas, imperfeitas, com maus hábitos, conviverem
e dar certo? Qual o verdadeiro propósito e significado para o casamento? E óbvio que tudo quanto Deus faz foi perfeito. E eu fico pensando, quando Deus junta duas pessoas, qual é o seu verdadeiro significado e sentido para isso? E a mim sempre vem, aquela ideia de que esse conceito agora de casamento, até de família, está completamente deturpado. Até porque só há um lugar onde a família, esse conceito, está razoavelmente arrumado. Sabe onde é, Eliel? No porta-retrato. Você olha para o porta-retrato, você vai ver ali, de vez em quando vai ver uma mão querendo pegar um pescoço, ou aquela mão em cima de uma cabeça, e a gente fica se questionando o que está vendo com a família, qual é o conceito de família. Hoje os valores estão invertidos, as pessoas, na verdade, elas estão invertendo a estrutura piramidal de tudo quanto Deus fez. Elas se dão, depois elas se juntam, e lá no segundo momento vão pensar no que é o casamento. E o valor da estrutura matrimonial. Até para apimentar o nosso debate, eu queria dizer que, assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus também criou o casamento à imagem e semelhança de Cristo com a igreja. Esse é o verdadeiro sentido do propósito. E é uma coisa já para gerar uma grande reflexão no ouvinte. Porque o grande propósito da instituição casamento é para a santificação, para o qual fomos chamados. E é isso que a gente tem que refletir no dia a dia. Casamento é uma grande chamada para servir. Casamento é uma grande chamada para mudar. Casamento é uma grande chamada para agir com graça. Tudo isso tem a ver com santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes as pessoas estão desfocadas disso. Como já disse aqui a doutora Sueli, as pessoas hoje estão casando pensando em ser feliz e não em fazer o outro feliz. Ou seja, expectativas erradas. As pessoas já não são felizes. Como conseguir fazer uma outra pessoa feliz? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. E no decorrer desses momentos aqui, com certeza, teremos aqui explicações e tenho certeza que o ouvinte vai sair daqui rica e profundamente abençoado. Maravilha. Doutora Rosane Alverney, bom também tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, paz para todos os ouvintes, para esse planeta de audiência. Muito bom estar aqui. Um tema muito rico, como sempre. Mas a pergunta é, para que serve, né? Para que serve o casamento? Num mundo tão egocêntrico, tão egóico, essa pergunta nos leva à reflexão. E não tem como refletir sem irmos lá ao princípio, lá no princípio. Então, eu penso que a resposta, como a doutora Sueli falou, como o nosso pastor já antecipou, ela vem dar uma resposta, primeiramente, à solidão. A solidão não só física, mas a solidão psíquica. Por isso que não é bom que o homem esteja o quê? Só. Aquela condição em que Adão estava, ela era perfeita. Ele tinha o Éden, ele tinha Deus, ele tinha trabalho, ele tinha saúde, ele tinha um clima maravilhoso. Espero que um dia a gente, venha, tenho fé disso, usufruir daquilo que ele teve, aquela condição. As coisas não estragavam, não tinha micro-ondas, não precisava, era perfeito. Mas Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Então o casamento vem primeiramente para resolver a questão da solidão. Segundo, outra coisa é pertença. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esse reconhecimento era necessário para Adão se sentir igual. Ela é igual a mim, ela não é uma estranha, ela não é um ET, ela não é um robô, ela não é um outro ser que Deus trouxe para me fazer companhia. Não, ela é igual a mim, eu a reconheço e eu a aceito como tal. Então a pertença. Outra coisa é continuidade.
porque aquele casal, a sua existência não ia findar neles. E quando ele diz assim, portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, ou seja, profeticamente Adão estava dizendo, olha, é preciso dar continuidade, é preciso construir a própria história. Quando a palavra de Deus diz deixará, nos tempos, para o nosso tempo de hoje, eu tenho que deixar aquele núcleo familiar, eu tenho que deixar aquela história, a história dos meus pais, boa ou não, eu preciso deixar e dar continuidade à história deles, porque vai continuar de alguma forma, através da minha vida, mas agora eu vou construir a minha própria história, a minha família, porque o propósito do casamento, eu falo isso muito nas palestras, não é fazer saliência, é construir, é também, porque Deus é quem criou assim. E outro ponto é intimidade. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então o propósito do casamento não é tão simplesmente uma relação sexual, um endereço ou uma satisfação à sociedade. Ele também vem suprir algo da necessidade psíquica, tanto do homem quanto da mulher, de pertencer, de estar num projeto em que ambos concordamos com esse projeto e também de intimidade. E a família que vem, fechar tudo isso, esse núcleo familiar, essa instituição, essa célula, ela vem também como uma grande escola e um grande laboratório. Ali nós vamos nos experimentar, porque não tem como zerar esse deixar, eu zerei, estou 0 quilômetro e vamos inventar. Não, nós estamos vindo para esse novo projeto, ou para esse projeto, perpassados por essas lembranças, por esse casal que foi o nosso referencial, que é o nosso pai e a nossa mãe, e nós vamos nos experimentar. Culturas diferentes, temperamentos diferentes, um é colérico, outro é sanguíneo, um é melancólico, e nós vamos experimentar fazer algo muito bom. E para isso precisamos de um espaço para brigarmos. Eu acho incrível quando os casais chegam até o consultório, nós estamos em conflito. Eu falo, que bom. Aí todo mundo me olha assim, como? Que bom porque você vai ganhar dinheiro? Eu falei, não, que bom que vocês não estão aceitando, vocês estão se reinventando e dizendo, olha, não está bom. A família, o casamento, a família é um espaço para a gente aprender a apreender, aprender a desaprender para reaprender. É uma maravilha, muito bom. Pastor Sérgio Brito, meu irmão, que bom também tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia aos nossos debatedores e aos nossos queridos ouvintes. Alguém pode estar pensando assim, um tema desse, para que serve o casamento? Todo mundo sabe, pensam que sabe, mas não sabe. Então, na verdade, os nossos debatedores aqui foram profundos e bem claros ao falarem. Então vamos lá, para que não serve o casamento? Casamento não serve para o marido ter uma empregada dentro de casa. Casamento não serve para a mulher ter alguém para sustentar. Casamento não serve para isso. Casamento não serve para alguém se livrar da tutela do pai e da mãe. Casamento não serve para mostrar para a sociedade que casou e que está vivendo de aparência. Então, biblicamente falando, para que serve o casamento? O casamento serve, pastor Eliel, para trazer moralidade. Porque Deus fez o homem e a mulher com o instinto natural do sexo, que está em nossa natureza, e o sexo não está só nos órgãos genitais. Quando se estuda sexologia, nós aprendemos que o sexo está em todas as células, Então, Deus, sabendo disso, ele instituiu o casamento, primeiro com o objetivo de criar a família, porque a família começa através do casamento. Quando nós celebramos um casamento, geralmente eu tenho o hábito de falar assim, irmãos, aqui está iniciando uma nova família. Ali está o início de uma nova família. Tá? Então o primeiro ponto é exatamente construir a família através do casamento. E em segundo lugar, trazer moralidade. Porque a única autorização para a prática sexual é através do casamento. É a moralização.
E aí, por causa disso, hoje está essa bagunça, o mercado que mais cresce no mundo é o mercado do sexo. Então hoje se consegue sexo com muita facilidade. E aí hoje os homens, o ser humano, não está mais valorizando o casamento como deveria. Antigamente era só os homens que era mais aflorado para a questão sexual. Hoje está diferente. As mulheres estão atacando também. Antigamente era só os homens que atacavam, hoje as mulheres também estão atacando. Então, o casamento, e outra coisa, uma coisa interessante, o que leva o marido e a mulher a se tornar uma carne só, não é a cerimônia que o pastor faz. Eu vos declaro casados, constituídos em família, marido e mulher, não é isso não. O que leva marido e mulher a se tornar uma carne só, como diz a Bíblia, por isso deixará o homem pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, é o ato sexual. Aí alguém poderia me perguntar, mas qual a prova bíblica disso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim, olha, qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, fazendo um só corpo com a prostituta. Ou seja, o ato sexual leva marido e mulher a se tornar uma carne só. E Deus valorizou tanto isso que lá em Deuteronômio nós encontramos que quando lá em Israel um rapaz casava, o governo de Israel bancava esse rapaz durante um ano. Sabe para quê? Para ele conhecer a esposa sexualmente, fazer a esposa feliz e os dois iniciar ali o quê? O ajustamento conjugal, que é um desafio o ajustamento conjugal, tá? Outro sim, o casamento também serve para tirar de nós o egoísmo. Porque o ser humano, ele é muito egocêntrico. Então, o casamento é o quê? Um companheirismo. Então, quando eu caso, eu tenho que entender que eu tenho que partilhar a minha vida com o outro. Então, eu tenho que abrir mão do egoísmo. Eu não posso ser egocêntrico. Então, o narcisismo não vale no casamento. Então, no casamento, nós aprendemos a dividir a nossa vida com o outro. Um dos objetivos do casamento. Aí, Rômulo Luiz de Volta Redonda, dizendo quando bem estruturada, a família serve para solidificar os pilares da sociedade, porque nos dias de hoje a mídia e muitas pessoas estão querendo derrubar esse principal pilar da sociedade, que é a família. Obrigado pela participação aqui com a gente. Rafaela Cardoso Moreira, para passar todos os momentos juntos, bons e ruins. Tá aqui. Jean também diz aqui, de São Gonçalo, a paz, Eliel e debatedores, o que norteia é a palavra de Deus. Desde o Éden até as cartas de Paulo, o Senhor tem nos ensinado para que serve o casamento. Porém, a secularização da igreja, o afastamento das escrituras, tem feito as pessoas perderem essa concepção. Então, um casal de amigos vão se casar e o rapaz disse que se não der certo, separa. E é assim. Olha aí, doutora Sueli. É fácil assim, né? Ninguém pensa no outro, na dor do outro, na cicatriz que isso vai fazer na sua vida. Eu só penso no meu prazer. É o hedonismo puro, né? Que está levando o homem a viver assim, sem amor. E não pode haver casamento sem amor. Não pode. E tem que ser o amor ágape. Primeiro aceitando o outro exatamente como ele é. E depois se entendendo, não tentar mudá-lo, né? Mude-se a si mesmo e provavelmente ele também mudará. E esse casamento que é amor, é aquele amor de estender-se a si mesmo para sustentar e suportar o outro. O que a Bíblia diz? Ao menos suportai-vos uns aos outros, né? E a gente sempre pensava que esse suportai-vos era, tem que ficar com ele mesmo, eu vou suportar. E não é dar suporte. É você ser a força para ele, aquilo que Deus falou lá no Éden, né? Dizendo, far-lhe-ei uma adjutora. Então essa é a palavra do suporte, tanto para marido quanto para mulher, através do amor. Se você não ama, você não dá suporte para o outro. Você se afasta dele e deixa ele cair, né? Que nem os palhaços no circo. Pode vir, o cara vem e te bufte no chão. Então, é importante o ser humano entender, principalmente aquele que é cristão, de que o casamento é importante na vida do cristão. É importante. Nós já utilizamos aqui quase todos os argumentos para mostrar por que você deve se casar. Mas casamento não é um papel? Eu já escutei todas essas perguntas. Se eu for fiel para ele,
Eu não estou casado. A lei até fala nessa consensual aí, como é que chama? União estável. União estável, né? Quer dizer, o cara pensa que não está casado e está, diante da lei está. Mas o sonho de toda mulher é aquele casamento com vestido de noiva, né? É aquela ouvir aquele compromisso lá no altar, diante de Deus, diante da família. Mas isso, Sueli, não é apenas uma formalidade inventada pelo homem. Pode até ser, mas isso concretiza, fecha o sonho, é o desfecho do sonho. Então, aquela preparação para o casamento, aquela alegria de poder unir a sua vida a outra pessoa para todo sempre. Nós não podemos aceitar que um casamento, que o amor termine num casamento. Às vezes eu discuto com o pastor Pedrão, lá, o meu Pedrão, não o filho, o pai, e aí ele demora um pouco mais para chegar em casa, e como ele está com um olho só, eu fico preocupada. Aí eu ligo para o Pedrinho: Pedrinho, teu pai está aí? Ele fala: não. Por quê? Eu falei: eu estou preocupada, está demorando para chegar. Ah, tá vendo? Depois fala que não ama ele. Na verdade, o cuidado que a gente tem é amor, né? Você pode da boca para fora, até dizer numa hora de raiva: ah, não gosto de você, mas na hora que precisa ser o suporte, é ali que ele vai encontrar, é ali que você vai estar pronta para dar suporte. Não deixe que o diabo destrua o seu relacionamento por qualquer coisa. Qualquer coisa é muito pouco para destruir um casamento, sabe? Nem as grandes coisas não devem destruir um casamento. Você deve sempre saber que o perdão está acima de tudo. Perdoe, suporte, ame, e você verá para que serve o casamento. Tá aí. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir pro intervalo logo aqui, estamos em cima da hora, a gente volta com a segunda parte já, e você, claro, participando aqui com a gente, né? Sua participação, como sempre, muito importante. Até já! Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, vamos então à segunda parte. Estamos começando então aqui a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo aqui o tema: para que serve o casamento, hein? Estamos aqui discutindo este assunto com a doutora Sueli Barreto, com o pastor Sérgio Brito, com a doutora Rosane Alvernei e também com o pastor Anderson Maciel. E os ouvintes aqui participando: Rodrigo de Belfor Roxo, dando bom dia, Eliel e debatedores, parabéns pelo tema. Entre tantas outras serventia, gostaria de destacar que o casamento serve para que o ser humano seja de fato completo, assim como minha esposa me completa. Mandando um abraço aí a todos. Obrigado. Mandando um abraço para a Cristiane, esposa aí. Tá bom, meu irmão, obrigado pela participação aqui com a gente. Riel de Rodilândia: Eliel, bom dia. O casamento é um projeto de Deus para perpetuar a humanidade, mas o homem tenta há séculos deteriorar este projeto. São tantos casamentos hoje, tantos tipos de casamentos, diz aqui a Silvana, também de Magé: casamento para mim serve para doar amor, cumplicidade, compreensão, sem querer nada em troca. Assim, praticamos diariamente e tem dado certo há 24 anos. Olha aí, legal. Obrigado pela participação. Josiane diz aqui de São João do Meriti: o casamento, na minha opinião, é a base da sociedade, embora hoje os princípios estejam sendo mudados. E aí, pastor Anderson Maciel, a gente chegou aqui à conclusão nessa primeira parte do debate de que isso tudo está acontecendo pelo distanciamento da palavra. Ponto 1. A gente querer que a sociedade cumpra a palavra de Deus é um pouco, né, fora da realidade. Agora, a igreja, e nós estamos falando disso aqui, é para a igreja. A gente tem visto tudo que acontece lá fora acontecendo aos montes na igreja. A Bíblia não é uma regra de fé e prática para quem não tem fé. A Bíblia é uma regra de fé e prática para quem tem fé, para os domésticos da fé. Mas no meio dos domésticos da fé que nós estamos vendo essas coisas acontecendo assim aos montes e ficando comum, natural, hein, pastor Anderson? O problema da banalização da instituição chamada casamento
que é o grande dilema dos dias de hoje. As pessoas não estão percebendo o nível de importância que ela tem. Eu queria destacar para isso, portanto, para tentar elucidar melhor a cabeça do nosso ouvinte, que tem 4 bênçãos que acompanham o casamento. A primeira delas é deixar pai e mãe debaixo de bênção. Como isso é importante, as pessoas hoje não dão valor, não ouvem. Olha, quando tem uma mãe e um pai que está te orientando e falando, cuidado com esse namorado, cuidado com isso, com aquilo, ouça o que eles estão falando. A segunda, Eliel, eu diria que é o próprio Estado e você andar em legitimidade com esse Estado. Como é bom você estar casado, né? Não viver em regime de concubinato, de qualquer outra coisa, é casado mesmo. E isso é legal, é uma bênção andar dessa forma. A terceira bênção, eu diria, a bênção do celebrante, que na imposição de mãos há algo que está sendo transferido. E por último, a questão daquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus é testemunha, é uma bênção isso. E esse termo, né, o homem não separa, esse termo homem não é a questão do másculo, é a questão da humanidade, se confrontando com a própria divindade, ou seja, saiu da esfera da humanidade a questão do divórcio quando você se dá uma pessoa, não cabe a você, foi Deus que uniu. Como é uma bênção andar debaixo dessas 4 situações que eu acabei de elencar. Agora, alguns estão achando que a grandiosidade do casamento está no próprio casamento, e não é. A grandiosidade do casamento está em algo indivisivelmente grande, que é um reflexo de Cristo e da igreja. Cristo jamais largou a sua igreja. Ele amou, ele se entregou por ela. E hoje parece que tem homens que querem dominar a mulher e não se doar, se entregar. Tem mulheres que parece que não querem viver a submissão espontânea, querem competir, querem contender, porque não perceberam o verdadeiro chamado para a família. Eu costumo dizer, até é interessante o ouvinte, né, se lembrar disso, em meio a tudo quanto foi lido aqui agora pelo pastor Eliel, que casamento é igual conta bancária. O problema é que alguns só querem fazer saques e não estão fazendo nenhum depósito. E diariamente nós somos convidados a depositar perdão, depositar amor, depositar paciência, longanimidade, e com tudo isso, Deus está trabalhando no nosso caráter, como já foi falado aqui, em meio a tudo quanto Deus quer fazer, é que consigamos e prossigamos, nosso alvo é o céu. Por isso, tem a coerdeira que vai estar conosco no céu. Nosso grande papel é levar a nossa família para o céu. Até porque não tem diploma que vai ser levado para o céu, não tem carro que vai ser levado para o céu, não tem nenhuma figura aqui na terra que a gente vai poder levar para o céu. Agora você pode levar a sua família para o céu. Pense nisso. Daí. Aqui, Davi diz aqui de colégio, pessoalmente creio que o casamento serve para tratar o coração do homem e da mulher, para serem parecidos com Jesus e juntos ajudarem um ao outro com essa missão. O livro que tenho lido tem uma linda definição para o casamento. A família serve para refletir a glória de Deus na sociedade. Deus abençoe e parabéns aí. Obrigado, Davi, pela sua participação aqui com a gente. Tá bom, meu irmão? Obrigado mesmo. Marcelo de Maceió, participando aqui com a gente, de Jatiuca. Alô, Alagoas, aquele abraço. Infelizmente hoje, até dentro do meio cristão, estão adotando o discurso de que casamento está falido. Pessoas que tiveram alguma frustração no seu casamento começam a disseminar que é melhor viver só, passando essa ideia para os filhos que ficam com medo de construir uma família e sofrem do mesmo mal. Líderes dando mau exemplo, se separando, criando discursos para se justificarem. O casamento não vem pronto, ele é construído ao longo do tempo, com tolerância, cooperação, respeito, amor e, acima de tudo, temor e obediência a Deus. No domingo, completo 20 anos de casados aqui. Que legal. Obrigado, Marcelo, pela participação. Doutora Rosane Overney. Que bom, nós temos aprendido bastante.
Mas é interessante que o que é o casamento, para o que ele serve, né? Nós estivemos num debate aqui, acho que mês passado ou retrasado, sobre o aumento no número de divórcios. Foi mês passado. E eu fiz uma pesquisa, e não usei na época, em que eu constatei que o número de casamentos está bem maior do que o número de divórcios. Então, a questão é que nós estamos casando. O mundo está casando, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. A pesquisa, ela trouxe essa informação. Mas o que nós temos como contrapartida é a durabilidade desse casamento. E aí vem a pergunta, porque antes de eu estimar a durabilidade dele, o tempo dele, eu preciso responder isso. Por quê? Para que eu estou me casando? O casamento é um fenômeno biológico, ele atende a uma questão biológica, ele é um fenômeno social, ele respalda, ele esbarra na questão jurídica, e ele também é um fenômeno religioso, ele vem para responder, não tão somente a questão X ou A ou B, mas ele agrupa tudo isso. Eu gosto também de pensar que o casamento é uma resposta ao ciclo vital do ser humano. Nascer, crescer, reproduzir, né? Envelhecer e morrer. E por que isso? E deixar um legado. Eu tenho aqui o versículo que está em Lucas 12:20, quando Jesus foi procurado para arbitrar sobre uma questão de herança. E Jesus disse, olha, quem deu a vocês o direito de me colocar nessa questão? E aí ele vem com uma parábola daquele homem que quis acumular riquezas e construir um celeiro maior. E aí diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, a história dele terminava nele. Não tinha continuidade. Então, casar é um ato de lindo, maravilhoso, tem que ser com muita alegria, mas é uma escolha. Você vai escolher o seu parceiro. Ainda ontem eu estive com uma pessoa, ela disse, não, eu desmanchei o primeiro namoro, nós nem chegamos a nos beijar, porque Deus falou ao meu coração que não era. Eu falei, mas ele era um homem de Deus? Era, então Deus está fazendo fofoca? Como assim? O que houve para Deus dizer que um servo dele não era adequado para você? Você tem que escolher, porque Deus disse para aquele casal, olha aqui, tudo está disponível para vocês. Primeiro, frutifiquem, sejam plenos. Frutificar é diferente de multiplicar. Dominem ambos. Sejam felizes. Deus não ficou o tempo todo, olha, não façam nada, não plantam nada, não deem nome a nada sem me consultar. Não foi isso. Deus deu poder, Deus deu autoridade, e é preciso que você use inteligência emocional, inteligência espiritual e, acima de todas as inteligências, a sabedoria que vem do alto. Se você seguir essa orientação, você não escolherá um parceiro, uma parceira errada. Você estará usando as competências que Deus lhe deu. Aliás, casamento, família, é para isso. Para nós exercitarmos esse frutificar. Não é para dominar, não é tão somente para servir, mas é também para servir. E nesse servir, nesse pertencer, nesse evoluir no projeto, nós dois e todos nós precisamos ser felizes. Tá aí. André diz aqui, Jardim Catarina, o casamento não é fácil, mas é preciso viver a três, sendo Jesus a primeira pessoa, porque como ser humano não temos condições, porque ao longo da caminhada é muito difícil, é muito fácil se perder e se achar novamente. Não é fácil sem Jesus, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Sérgio, estou procurando aqui tá aqui. Ouvinte de Duque de Caxias. A Bíblia é contra casais casados morarem em casas separadas? Eu estou fazendo essa pergunta porque parece um clamor aqui. Por favor, me respondam. É muito importante para mim. Então tem algo aqui, né? Como o debate é esclarecedor também, a gente está aqui. E aí talvez seja a dúvida de muita gente, pastor. A doutora Sueli começou falando sobre isso aqui. Não, a gente é casado, está casado há 15 anos. Mas você, não, mora lá, eu moro aqui, vira enquanto a gente se encontra.
aí dá para durar 100 anos, né? Como é que é isso, pastor Sérgio? Pastor Eliel, infelizmente, o casamento moderno hoje tem acontecido isso na sociedade. A pessoa casa e aí cada um vai morar em uma casa separada e se encontra de vez em quando. Isso não é casamento. Por exemplo, um dos apresentadores de televisão, que eu não vou dizer o nome, largou da esposa depois de muitos anos de casado, depois voltou e propôs isso a ela. Eu assisti a entrevista. Eles se davam bem se ficasse cada um em uma casa. Ela disse, não, eu não quero. Ela abriu mão, isso é se valorizar. Então, quando uma mulher aceita a ideia de ficar casada com um homem e cada um morando em sua casa, ela está se colocando na ideia de que eu sou apenas uma amante, eu não participo da vida dele. Então, casar é o quê? Casar é juntar tudo. Por isso deixará o homem pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu não posso me separar de mim. Por exemplo, se eu e minha esposa nós somos nós temos que estar na mesma casa, dormir na mesma cama, dividir o mesmo espaço. Então, quando existe essa ideia de cada um morar numa casa, estão querendo se separar e manter o relacionamento íntimo. Isso, na verdade, não é casamento. A Bíblia não apoia isso de jeito nenhum. Embora tem muitas pessoas que fazem isso, tá? Outro sim, as pessoas estão com ideias errôneas com relação a casamento. Por exemplo, o casamento começa através de quê? Do namoro. E hoje não estão namorando mais. O namoro é a fase do conhecimento para o casamento. Depois então que chegar a decisão, bem, nós nos gostamos, nós queremos nos casar, aí vem o noivado, que é a decisão. Depois então vem o casamento. As pessoas hoje estão invertendo a ordem das coisas, tá? Eles começam com a intimidade sexual, tá? Que primeiro o amor do casal começa no plano espiritual, que é o namoro, orando, pedindo orientação a Deus. Depois vem para o plano social, que é o noivado. E depois o plano físico. Eu não posso inverter esse negócio. E aí quando eu faço essa inversão de valores, eu não terei a bênção de Deus. E eu lamento dizer, e falo com tristeza, que hoje existem muitos jovens evangélicos nas igrejas que têm uma vida sexual ativa. E aí quando vai para o casamento, já vai sem a bênção de Deus. Então isso é um absurdo, e é um problema que está agravando a vida de muitos jovens. E não adianta, pastor Eliel, aquilo que começou errado, vai terminar errado. Não tem jeito. A gente participando aqui do debate, graças a Deus. Estou indo aqui por parte, porque muita gente participando para a gente poder estar atendendo a todos aqui. O ouvinte pergunta aqui, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Estou para me casar este ano e eu e minha futura esposa iremos residir na casa dos meus pais por um período. Isso é errado? Essa pergunta sempre vem, doutor Lucene. Deixar a mãe, que a gente fala, que a Bíblia fala, na questão psicológica. Às vezes o sujeito também vaza, casa e some. Ele, não, também tem que deixar e abandona. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que a gente pode responder esse nosso ouvinte aqui, doutora Sueli? Então, essa coisa de morar junto, na mesma casa, perde muito a liberdade do casal, né? Isso tem até um vídeo do pastor, aquele cheio de graça, Cláudio Duarte, que ele fala sobre isso, né? Você compra aquela Coca-Cola, bota para gelar, e aí quando você chega, o cunhado bebeu ela toda. Aí você fica com vontade de matar. Você, se está morando na casa, tiver que morar na casa dos pais, você tem que submeter às leis que dirigem a casa dos pais. Isso, se a lei deles não estiver de acordo com a sua, vai ter problema. Vocês já vão começar um casamento cheio de problema, porque ela vai obedecer aos pais, se ela for obediente, né? Ela vai querer obedecer, você vai querer desobedecer e vai dar uma coisa muito séria aí no relacionamento. O bom é que a gente tem o próprio cantinho para morar. Seja um quarto e sala, não importa, você não precisa casar morando numa cobertura, não é isso. É ter o seu cantinho, sabe? Às vezes o cantinho da pessoa vai ser no mesmo terreno do pai e da mãe. Também vai dar problema. Porque a mãe, ela tem sempre esse desejo de interferir na vida dos filhos. Sempre.
ela vai sempre querer dizer para a tua mulher não limpa a casa direito, se for o homem, né? Tua mulher precisa limpar a casa direito. A tua mulher não lava a tua roupa direito. Traz tua roupa aqui que eu vou lavar, eu vou passar e tal, porque você está parecendo um mendigo. E vai por aí afora, vai criar uma série de problemas. Então, nós temos que tomar cuidado e procurar ter o nosso cantinho, onde nós vamos viver a nossa vida independente do pai e da mãe, sabe? Que não vai ficar que nem aquela história do seminarista que quis casar com a menina rica e foi pedir a mão para o pai. Aí o pai perguntou, você tem onde morar? Ele falou, não, Deus proverá. Falou, você ganha bem? Não, Deus proverá. Aí o cara falou, você pelo menos tem um automóvel? Não, Deus proverá. Aí ficou quieto, aí a mulher veio, falou, e aí, você gostou do rapaz? Eu gostei, só estou preocupado que ele está achando que eu sou Deus. Quer dizer, quem tinha que prover tudo era ele, né? Então, essa realidade é o que acontece quando você não tem condições para pedir a mão em casamento. Ou às vezes a pessoa tem condição e diz assim, outro dia eu estava conversando com a moça, eu falei, o que falta vocês casarem? Já dorme junto, né? Cada um na sua casa, mas quando se encontra, dorme junto. O que está impedindo esse casamento? Porque a gente não tem onde morar. Então continuam morando na casa da mãe, o outro morando na casa da mãe. Cara, isso é vida? Eu acho que não é. Para quem já experimentou o outro lado da vida, eu posso dizer tranquilamente que isso não é vida. Tá. Porque eles estão errando. Aqui, o pastor Júnior diz aqui de Tanguá, a sociedade moderna inverteu os valores morais. É como se não existissem fronteiras entre o certo e errado. O padrão bíblico para o casamento é que seja entre homem e mulher, em amor e submissão, criando os filhos no temor do Senhor, diferentes dos seculares. Diz aqui, obrigado, meu amigo, pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? Tá aqui. Pastor Anderson, ouvinte diz aqui de Nilópolis, rapaz, eu todos gostaria que os debatedores esclarecessem se uma pessoa pode casar somente para não viver em fornicação, sem a existência do amor. Aliás, uma reprodução, para mim isso aqui tinha terminado. Isso aqui é de uma década passada, 2 décadas passadas, onde as pessoas se casavam exatamente para não pecar. E aí continuavam pecando porque em casa era uma confusão, era uma briga, separado, vivendo de aparência, quer dizer, o pecado parece que aumentava por causa de um que era imposto, muitas das vezes, lamentavelmente, muitas das vezes de púlpito, e parece continuar isso, reproduzido aqui, pastor Anderson. Vou falar disso, eu só queria falar dessa distância anterior da família aí. Eu costumo dizer que essa distância para morar dos pais tem que ser entre a mala e o chinelo. Não tão distante para que eles não tenham que vir de mala e passar uma grande temporada na sua casa, e não tão perto que facilite a vinda deles de chinelo. Essa é a distância ideal, né? Até para ajudar aí o ouvinte nesse sentido. Entre a mala e o chinelo, acho que é uma boa medida. Vai aí a dica, a sugestão para esse ouvinte. Mas para a gente falar um pouquinho dessa questão, vale a pena a gente lembrar o que Paulo fala em 1 Coríntios 7. Se possível, façam como eu, não se casem. Mas, se for viver se abrasando, é melhor que case. Agora, é interessante aqui, eu acho que já foi falado de diversas formas, que o casamento é uma união monogâmica, é um com o outro e acabou. Psicossomática, onde você se dá emocionalmente, e é também uma união física, de corpos. Agora, querer atribuir a questão sexual a maior fonte busca para você então contrair um casamento, isso é péssimo. Até porque, para fazer uma conta, eu quero que o ouvinte seja bom de matemática. Se você tiver relações sexuais 2 vezes por semana, durante meia hora, com a esposa dele, ao final de um ano, ele vai ter passado 3 dias da sua vida em cima de uma cama. E os 362 dias ele vai ter passado fazendo o quê? É o questionamento. Então, tudo isso é um somatório que você não pode desprezar os componentes. Eu queria até frisar aqui que não é o amor que sustenta o casamento.
mas é o próprio pacto, o anelo, a aliança que vai sustentar o amor no casamento. É diferente. As pessoas hoje estão dando valor ao papel. Para o papel só vai aquilo que nós estamos pactuando. O papel recebe o nosso pacto, é o pacto, é o compromisso. E vale a pena lembrar, tem agora essa andança por aí no meio da juventude, né? Porque agora, posso dizer assim, já na minha época, a gente ficava mocinha com 13, 14 anos de idade. Agora não, é com 9, 10. E o problema é que essa turma está casando com 35, 36, que quer fazer mestrado, pós, isso e aquilo. Ou seja, passa muito tempo dentro de casa. E a idade média para um ser humano hoje amadurecer, uma média mundial, sabe qual é, pastor Eliel? 53 anos de idade, é um absurdo. Por isso a imaturidade que os casamentos hoje não estão tendo os resultados esperados. Porque na nossa época a gente amadurecia com 14, 15 anos de idade, virava mocinho, com 20, 21 estava casando. E já tendo a responsabilidade de filhos. O que falta é o pacto que sustenta, é o pacto que mantém um casamento de pé, é o pacto que Cristo fez com a igreja de amar, de se entregar e de não abandonar em momento, em hipótese alguma. Indissolubilidade, é isso que sustenta o amor, até porque amar é decisão. É isso que vai sustentar a família e não simplesmente um ato sexual. Tá aí. Bom, eu queria saber até hoje, acho que depois dessa pergunta aqui do debate, eu queria saber até hoje por que debate bom passa rápido. Ninguém até hoje me respondeu. Já acabou o debate. Tanta coisa pra gente falar, tanta coisa pra gente poder pontuar aqui de tudo que foi feito, tudo que foi falado aqui. Os ouvintes estão louvando a Deus aqui pela vida dos debatedores aqui, e nós queremos também fazer isso aqui com muita humildade, com muita sinceridade aqui e com muita gratidão a Deus, para a gente tratar um tema que mexeu com muita gente, com quem vai tomar essa decisão, com quem tomou essa decisão, com quem tomou essa decisão errada, mas dá tempo de consertar, dá tempo de voltar, dá tempo de se arrepender, se colocar completamente aqui diante de Deus, para restaurar. Existe a restauração, ele ainda restaura casamento, ele ainda restaura a vida. Eu acho que o debate hoje serviu exatamente, e fica aqui a sugestão para que os líderes, os pastores, se aprofundem nisso, falem sobre isso, tratem disso. Nós fizemos no dia 21 de maio, eu quero agradecer aqui as duas damas, estivemos juntos lá na nossa igreja fazendo um debate de família, como foi bom para a igreja, como a igreja cresceu, como nós falamos ali de assuntos, sabe, variados, e como a igreja foi ensinada naquela manhã sobre este assunto. Então, faça isso, fale sobre isso, mexa nisso, você vai ter uma surpresa. Você vai ver que existe muito mais gente do que você imagina vivenciando talvez um peso desse, né? Querida doutora Rosane Alverney, da nossa Advec da Taquara, na rua André Rocha, 890 na Taquara e Jacarepaguá. Querida, obrigado pela participação com a gente. Realmente foi bem rápido, né? Nós vimos aqui com um material bem... Vamos voltar a esse assunto. Mas desejar a todos os ouvintes, a você que está para decidir se casa, se não casa, para você que já casou e que está numa situação complicada, não esqueça que o casamento ele envolve as 3 dimensões do ser bio, né? O ser corpo, alma e espírito. Então, às vezes, a gente fisicamente está satisfeita, mas emocionalmente não está. E busque em Deus essa resposta, porque há instrução na palavra de Deus para qualquer problema. Não desista do seu casamento, mas antes de casar, se você ainda não casou, pense direitinho. Faça os cálculos e seja abençoado, porque Jesus morreu na cruz para que nós sejamos felizes, sejamos plenos em todas as áreas da nossa vida. Deus abençoe. Alô, pastor Alexandre Alverney, aquele abraço, obrigado pela presença também, meu irmão. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Alameda La Fontane, número 11. Obrigado, pastor Sérgio. Pastor Eliel, eu que sempre agradeço e
Parabéns por esse debate de hoje, porque segunda-feira comemora-se o Dia dos Namorados, embora para mim todos os dias são o Dia dos Namorados, mas deixo aqui um conselho para os casais: aproveite dia 12 e faça alguma coisa diferente, vai passear, vai renovar esse relacionamento, porque o amor precisa ser renovado a todos os dias. Deus abençoe. Maravilha, lembrando que logo mais 9 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Doutora Sueli Barreto, é da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907, no subsolo aqui do Shopping Open Mall. Obrigado, doutora Sueli. É sempre um prazer estar aqui. Eu só quero dizer para os amigos que casamento de amor de novela e amor de filme é mentira, porque você fica procurando isso e não vai encontrar nunca. Tá aí. Mandou um recado aqui. Meu querido pastor Anderson Maciel, da nossa querida Primeira Igreja Batista em Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, 54, Campo Grande. Meu mano, obrigado pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço, pastor Eliel, obrigado por poder participar de um debate aqui tão relevante e falar para o ouvinte: cada vez que você está pensando que Deus está te provando na sua vida conjugal, é uma oportunidade de você ser melhor. É a santificação. Você está caminhando para o céu. Não desista, não pare de crer. Vá nesse propósito que Deus vai te honrar. Um beijo no coração de todos os ouvintes conosco aqui nessa manhã. Maravilha. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Um grande abraço, uma boa tarde e até amanhã. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.